Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta noite, por estarmos aqui reunidos, podendo louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Te louvamos porque és grandioso, não há ninguém semelhante a Ti. E que o Senhor possa encher os nossos corações da Tua palavra, e que possamos, Deus, estar aqui cheios de gratidão e de alegria por podermos Te servir e Te servir em comunidade. Que o Senhor possa estar abençoando esta igreja local e as demais igrejas locais que pertencem ao Teu corpo. Possamos estar unidos, nos fortalecendo na Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos abençoando todos os momentos que estaremos oferecendo ao Senhor. Que Tu possas receber de bom grado e se alegrar, Deus, com o culto que iremos prestar ao Senhor. Esteja conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, temos uma descrição do rei Davi fazendo uma oração de agradecimento. Capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do verso 18. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Uma oração onde Davi se coloca no lugar dele como não merecedor de nada e Deus no lugar que ele sempre esteve e sempre estará, como aquele que nos abençoa por graça. Então que possamos louvar a esse Deus grandioso que nos deu tudo por graça. Se você puder ficar em pé, vamos cantar alguns louvores nesse nosso ajuntamento aqui para adoração ao Senhor. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santo
Deus, porque Ele é grande, Ele é o princípio e o fim. Aí a nossa música diz, por todas as gerações Ele sempre existiu, que Ele quem criou as gerações tem animado. Vamos louvar esse negócio. Quão grande é o meu Deus, cantarei glória.
Eu vou aproveitar a oportunidade e falar sobre os missionários Ronaldo e Josiane. Eu vou tentar abrir porque estava descarregando, não sei se eu vou conseguir. Eles sempre dão notícias, é porque eu que sou displicente não sou falha na questão de falar um pouco sobre eles. E sobre os outros missionários, né? Milton e Nereide, eles já estão, aliás, ainda estão no Peniel. Só que daqui para o mês de julho eles já estão indo para o Ayampi, né? A tribo que eles vão voltar, porque eles disseram que vão voltar para casa. Eles agora dizem que vão voltar para casa. Aí, Josiane e Ronaldo, eles continuam, né, lá em Oiticica, e eles mandaram aqui, porque nem tem como colocar fotos, mas eu mandei até para o grupo da igreja, e eles sempre falam como que está lá, pede oração pela alguns irmãos de lá da igreja, do projeto, e manda vídeos, manda fotos. E ele mandou umas fotos do lugar que agora que eles estão lá, né? Vão começar a funcionar nesse novo local. Aí o que ele mandou foi esse, eu acho que eu já mandei para a igreja, mas eu vou mandar para aquele caso quem não tenha visto, né? Ele... Deixa eu ver aqui. Ele mandou uma carta dizendo assim, não é um texto. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse Arão e Hur. Mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Êxodo 17, 12 e 13. Querida família intercessora, no ano de 2023, ano de unirmos nossas forças para guerrear contra as forças do mal, por isso precisamos unir mais forças para vencermos esta batalha, pois Cristo já venceu a guerra. Irmãos, vamos juntos segurar as mãos dos nossos pastores, nossos missionários, nossos líderes de ministérios, nossos irmãos, nossa família. Somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerá. O povo de Israel venceu o inimigo, porque seguraram as mãos. Moisés era líder, Arão, o sacerdote Hur representava o povo. Deus nos ajude a superar as adversidades e nos ensine a viver o verdadeiro amor. Ele diz que é grato a Deus por fazer parte deste povo. E agradece a todos os irmãos, né? Tanto ele cita todos os irmãos, no caso da IBJ, tem outros irmãos também que ajudam o projeto deles. Então, ele, em nome da família Ribeiro, né, Ronaldo e Josiane, eles agradecem desde já pelas orações que os irmãos têm feito, pelas ajudas, as ofertas missionárias e por todas as coisas que muitas vezes a gente não sabe, mas muita gente vai lá também visitá-los, né? E a gente poderia agora aproveitar essa oportunidade de estar aqui e orar pelos missionários, né? A gente pode também lembrar de que a cada dia eles têm mais irmãos se levantando e às vezes nem estão se levantando assim, mas ajudando como podem. Mas esses que decidiram, né, levar o evangelho em outros lugares, até mesmo distante, e aqueles mais perto, a gente precisa estar, né, segurando a corda por eles, né, orando, fazendo com que eles estejam firmes lá na luta, na batalha deles. Né. Gostaria que alguém, um irmão, uma irmã, pudesse orar pelos missionários. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de adorar e aprender mais a cada dia sobre a tua palavra, sobre o Senhor. Obrigada, Senhor, por termos essa liberdade, sendo você nos ajudando a aproveitar essa liberdade que temos.
Nos ajuda, Senhor, também a nos tornarmos missionários onde estamos e entre o nosso bairro, aqui no nosso trabalho, nos nossos estudos, que possamos ser exemplos, Senhor, em tudo que façamos. Abençoa, Senhor, os nossos missionários, aqueles que não conhecemos, mas também aqueles que apoiamos, seja especialmente olhando por Ronaldo, Josiane, sua família, que estão enfrentando um momento tão complicado ali em Oiticica. Que o Senhor dê sabedoria para suas ações, seja se vão para permanecer ali ou se vão ter que sair, mas o Senhor esteja direcionando seus caminhos e direcionando o modo também como vão continuar pregando o seu Evangelho. Abençoa, Senhor, também Milton, Nereide, voltando para casa, esteja guardando, Senhor, suas vidas, os seus filhos, seja nesse momento de separação, como no futuro menino, Senhor, as crianças e os pais, eles possam enfrentar tudo, graças a Deus, Senhor, porque não há nada que o Senhor não deseja em suas vidas. Vemos o Senhor agindo em suas vidas de maneira extraordinária. Esteja guardando também Cátia, suas filhas, que estão tanto tempo também trabalhando na tua obra, Senhor. Mantenha elas firmes e confiantes em ti, Senhor. O Senhor tem o melhor planejado para elas. Em nome de Jesus. Eu vou cantar um louvor e eu vou pedir para a minha ajuda, me ajudar. Não sei, deixa eu lembrar aí. Acho que é o outro. É o outro. É isso. Tem uma Jesus é centro de tudo que há. Jesus é centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é centro de tudo que há. Jesus é centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, e eu vivo sempre para
Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler uma das declarações mais maravilhosas das Escrituras, no versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma verdade maravilhosa que Paulo nos escreve, depois de expor aqui todo um problema da humanidade que está fundada no pecado. Mas ele mostra que há solução em Cristo Jesus. E aqueles que creem no Senhor Jesus têm essa verdade grandiosa garantida. Não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós queremos agora dedicar um tempo de oração, pela forma como Deus tem abençoado esta igreja, através dos irmãos que têm usado de seus recursos para auxiliar aqui no mantimento do prédio, né? Às vezes o povo acha que a gente está dando dinheiro para o pastor, mas eu acho que isso é uma questão de vontade de ser ignorante mesmo, né? Ou de fato eles não sabem e acham que o governo paga a energia da gente, dá água de graça e a gente não tem despesa nenhuma, né? Quando a gente precisa, a gente vai na prefeitura e a gente está precisando de cadeira, o prefeito vai dar, né? Se fosse assim, a gente até entenderia a reclamação ou a acusação do povo em falar que a igreja pede dinheiro, mas não é isso. A gente não pede dinheiro. Agora, a gente precisa de luz para enxergar, a gente precisa de água para beber, para lavar as mãos, para usar o banheiro, né? A gente precisa de limpeza para ninguém ficar jogado à sujeira. Então, é para isso que essa porção do nosso mantimento nós damos, né? Não é nem para o pastor e muito menos para Deus, né? Porque Deus é que não precisa mesmo. É só uma questão de lógica, né? Nós vamos agradecer ao Senhor por isso. É no último domingo, né, que as crianças vão fazer aquele procedimento, não é isso? Ficou acertado? Não, pode ser em qualquer domingo. Tá, é no último domingo. Ficou acertado. Né? Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos porque tu tens sido o nosso sustentador, tens suprido as nossas necessidades além daquilo que pedimos, Deus. Te clamamos também por aqueles irmãos que têm passado algum tipo de necessidade, que o Senhor possa levantar a tua igreja também para acudir e ajudar esse irmão na fé, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a casa de cada um, não permitindo que nada nos falte, Deus. E que possamos sempre estar sendo gratos ao Senhor por tamanha bênção que o Senhor tem dado a cada um de nós através da capacidade, das condições que podemos ter de trabalhar. Que o Senhor possa continuar abençoando este lugar, abençoando cada irmão, para que este local aqui possa continuar sendo mantido de forma tranquila. Nós te louvamos por isso, nos guarde do mal em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Você pode ficar em pé. O que faz a gente não ser ignorante a respeito de Deus é conhecer a Deus, né? Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece. Que seja o nosso desejo, né? Conhecer mais e mais o Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção.
Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados Deus, céu e mar e todo ser, e neles há toda Deus celebra-te, um cântico de júbilo, pois tu és o Deus pois por tuas mãos foram criados Deus, céu e mar e todo ser, e neles há toda Deus celebra-te, um cântico de júbilo, pois tu és o Deus As crianças podem vir. Nós vamos estudar aqui, gente. Pronto. Muito bem. Então, pode vir por aqui. Talvez vamos aprender a... Então, e que precisar de ajuda, que vier por aqui, né? Esse aqui já está grande. Ó. Isso, muito bem. Então temos essa nossa tropa aqui de primeira linha, né? É isso? Certo, Olivia? Muito bem, então vamos orar por essa turma boa. Senhor, nós agradecemos por cada uma dessas crianças. Que a tua graça, a tua misericórdia cubra cada uma delas. Também abençoe aquela irmã que vai conduzir o restante desta programação com elas, nesta sala atrás. Que o Senhor esteja dando sabedoria,
possa ter um momento especial de crescimento, aprendizado da Tua Palavra, que possam se desenvolver, crescer com saúde e também no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Ok? Você vai querer cantar? Vai? Pronto, Sofia. Agora você pode ir lá atrás. Depois você canta. Depois você canta, certo? Vai para a sala? Você vai para a sala e depois você canta. Vai ter ensaio? Vai? Lá? Então pronto. Você leva o microfone. Eu tiro o microfone para você levar. Você leva lá para ensaiar. Pronto. Resolvido. Primeiro tem de ensaiar, mulher. Já quer fazer sem ensaio mesmo. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo. Muito bem. Tá vendo aí como é que é o negócio? Essa sim que é coragem. Ok, nós estamos. Nosso grupo está aqui. Convido-os a abrir no Salmo 100. Salmos bem no meio da Bíblia, né? O Salmo 100 é um grande convite à celebração, celebrai ao Senhor, né? Com alegria e com júbilo, né? Todas as terras servi ao Senhor, com alegria apresentai-vos diante dele com cântico. Essas foram as palavras iniciais que nós vimos nas outras semanas, né? O profeta Davi, não somente o salmista, mas o profeta Davi, que escreve isso aqui, nós vemos ele convidando todos os povos são convocados a celebrar o Senhor, porque ele é o Deus único, e isso deve ser feito com alegria, com cânticos. Israel tinha essa missão de proclamar, de convidar todos os povos. Hoje os cristãos têm, em nossa época, esse papel de fazer essa celebração para todas as nações, não à toa que Jesus, na sua subida aos céus, né, ele coloca essa grande missão para os discípulos, para que façam de novos discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo, mais na frente, desenvolve um pouco mais esse assunto, e ele diz, em 2 Coríntios 5,16, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, porque o mundo estava afastado de Deus, e agora ele reconcilia em Cristo o mundo caído. Então esse ministério é dado ao povo de Deus, ao povo cristão, então da nossa era, é esse papel de fazer a reconciliação do homem com Deus, né? Pegando o Evangelho, mostrando que Cristo faz esse convite, porque ele pagou o preço da reconciliação. Esse direito de ser celebrado e de ser louvado pertence a Deus. Infelizmente, muitos estão roubando de Deus essa prerrogativa, e não sei como é que vai ser o julgamento de Deus. Só tenho a lembrança de Romanos capítulo 1, como Deus proclama quem Ele é
divulga, grita no mundo todo, no universo, nas estrelas, nos céus, na terra toda, está proclamando quem Ele é, a existência dEle, o poder dEle, a glória que Ele tem e o louvor e a honra que são devidas a Ele. E mesmo assim as pessoas, muitos rejeitam, né? E lá em Romanos ele diz que muitos rejeitaram, preferiram amar a criatura ou adorar a criatura do que adorar a Deus. E aí a pior sentença lá, assim, por isso são indesculpáveis. Então eu fico preocupado quando realmente a gente vê a rejeição do mundo, das pessoas em relação a Deus e não conceder a Ele a glória, a honra que lhe são devidas. É isso que diz lá em Romanos. Não é só reconhecer, legal, Deus está ali. Mas se não reconhece e não dá a glória que é devida a Ele, são indesculpáveis. É isso que Romanos diz lá. A gente sabe também que essa convocação será atendida por muitas pessoas. Muitos realmente vão atender a esse convite de convocação, tanto que no livro de Apocalipse, eu já coloquei aqui, Apocalipse 7 e 9, diz que João vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. A imagem que ele vê é uma imagem de pessoas que foram salvas. Não é uma imagem que está diante do trono de Deus para ser julgado, mas diante dele estão vestidos de vestiduras brancas, já foram purificados. Então haverá sim uma aceitação de muitas pessoas e de todas as nações. Realmente ao longo da história a gente vê isso, como o Evangelho alcançou muitas nações. Naturalmente não são todas as pessoas de todas as nações, mas de todas as nações a gente vê pessoas que se renderam ao Senhor, né? E também destacamos na semana passada o conceito aí de apresentar-se diante dele, porque o louvor, a adoração a gente está se apresentando diante de Deus em algum momento, e nos cultos ou mesmo em casa a gente se apresenta, e a gente tem que ter alguns cuidados que a gente desenvolveu na outra semana e que estão envolvidos nessa apresentação, quando a gente se apresenta diante de Deus. E os exemplos que nós citamos traz uma figura de limpeza, de purificação, que foi aquela imagem de tirar as sandálias que foi ordenado para Moisés e também para Josué, como exemplos, né? Mas também o verso 3 do Salmo traz algumas coisas mais. Essa adoração tem uma motivação, tem um motivo, tem uma razão. Ela não é sem sentido. Nós não prestamos um culto ou servimos a Deus sem um sentido. Não é uma coisa ilógica, uma coisa criada simplesmente pelo homem. Ele resolveu adorar um Deus invisível, que ele não consegue ver e tal, e pronto, e acabou-se. Não é isso. Ele tem algumas coisas que ele apresenta, né, que nos dá os motivos, as razões, né, e ele apresenta algumas coisas aí, Davi, né? Então o verso 3 traz um pouquinho disso, né? Ele chama a atenção de saibam, né? Saber, é um conhecimento que precisa ter, ou mesmo que não seja só um conhecimento teórico, mas é um reconhecimento daquilo que Deus fez. Ou seja, você já teve a informação, mas você está um pouco afastado de responder adequadamente à informação, ao conhecimento. Você precisa reconhecer que realmente o Senhor é Deus, é a primeira coisa que ele apresenta aí. Saber que o Senhor é Deus. Esse foi muito importante para a nação de Israel, esse tipo de declaração, porque eles enfrentaram muitas situações de divindades, né? de ídolos. Criaram vários ídolos e foram influenciados por várias nações que adotavam outros ídolos e tudo mais, outros deuses. E isso foi importante, você saber que o Senhor é Deus. Lembrei que a gente tinha destacado em algum momento ali, aquele momento de Elias com relação aos
sacerdotes, né, os profetas de Baal. Se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. Se Baal é Deus, então vocês servem a Baal. Vamos fazer o teste, né? Então, ele diz, quem é Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, né? Senhor é Deus. E então essa coisa da verdade é muito importante, saber a verdade, reconhecer a verdade, admitir o que é verdadeiro para agir de acordo com a verdade. A gente precisa ter essa noção da verdade para poder fazer as coisas baseadas na verdade. Por exemplo, você vai no médico e o médico pergunta por que você está sentindo. Aí você não diz o que você está sentindo, você diz que fala outras coisas. Não, estou sentindo uma dor na cabeça, só que a dor que você está sentindo é no pé. Você tem uma dor na cabeça, não sei o que, você está querendo esconder a verdade que está ali, é no pé o problema. Mas você está falando outras coisas. Você vai passar um remédio que não vai resolver o problema, né? Viver fora da verdade corre o risco de não resolver o problema, de levar à perdição, né? Precisa ter o conhecimento adequado de Deus, correto de Deus, para que você possa agir da forma adequada, correta e ter realmente o resultado esperado. E esse conhecimento aí, saber que o Senhor é Deus, vem não só do conhecimento teórico, mas da experiência mesmo de Israel, né? Israel tinha uma vivência, tinha uma experiência, essa experiência era contada de geração em geração, principalmente com relação ao início daquela nação, quando começaram ali, naquele tempo no Egito, e como Deus agiu de uma forma surpreendente e milagrosa, e de uma forma muito grandiosa. Isso é muito destacado na história de Israel. Então isso é uma coisa que é a experiência mesmo, da vivência desse povo, é uma forma de eles voltarem e saber que o Senhor é Deus. Lembre que o Senhor é Deus, reconheça, admita, lembre da história, da experiência que a nação teve, e veja como o Senhor é Deus. Da mesma forma, nós temos todo o cumprimento das profecias em Cristo, a vida dos apóstolos, né, o testemunho dos apóstolos, todo o início da história ali da igreja, até os dias de hoje, as experiências pessoais que muitos de nós tivemos com relação ao Senhor, em situações difíceis ou não, em que o Senhor agiu, a gente vê a mão de Deus agindo, né? Essa experiência também é invocada para a gente lembrar e reconhecer que o Senhor é Deus. Não somente a coisa teórica, né? O Senhor é Deus. No livro de Isaías tem uma coisa bem interessante, que o capítulo 40, ele faz vamos dizer assim, esse desafio para o povo, né? Deus desafia o povo a verificar quem realmente é Deus e a maneira certa de agir com Ele. Então, o contexto todo é sobre idolatria, é sobre a maneira como as pessoas faziam para adorar aos deuses. Eles pegavam madeira e material que era encontrado na natureza e fabricavam ali imagens, né? Uma coisa artística, e ali eles diziam que era Deus e se dobravam perante aquilo. E eles faziam aquelas que eles chamam de se dobravam diante dele e também seguiam na frente, né? Carregavam, né? Eles tinham aquela história de hoje em dia chama procissão, né? Vocês levam aquele cortejo, né? E levavam nos ombros aquela imagem lá, mas o que Deus está chamando a atenção ali com Isaías é as coisas que as pessoas fabricavam com as próprias mãos e que não viam, não falavam, não cheiravam, não faziam nada, precisava ser levado pelos homens, e era aquilo que levava as pessoas a se dobrarem e a reverenciarem e prestarem culto. Então Deus estava mostrando a sua indignação com a mentira que estava associada com todo aquele comportamento do povo. Então o capítulo 40 traz muita coisa acerca disso. Aí eu destaco o versículo 18, né, para isso, né? Com quem comparareis a Deus? É a pergunta que Isaías faz, né? Você vai comparar Deus com quem? Né? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Essas são perguntas que são conhecidas como perguntas retóricas, né? São perguntas que a resposta é óbvia.
Né? A resposta é óbvia aqui. Ele não precisa, ele não está querendo saber. Peraí, você vai comparar Deus com quem? Quem é que pode ser comparado com Deus? Que pessoa, que animal, ou que objeto, ou que coisa semelhante você vai confrontar com ele? Você vai colocar lado a lado e dizer assim, ó, Deus é isso, e esse negócio é parecido com Deus, ou é diferente de Deus, ou é... Você acha que Deus é parecido com o quê? Essa é a pergunta que Isaías está fazendo aqui, né? Deus fazendo a pergunta pela boca de Isaías. Né? Você quer comparar com o quê? Você está achando que Deus é semelhante a essas coisas que vocês fabricam e vocês se dobram perante elas, prestam culto perante elas? Você acha que Deus é parecido com isso? Então, o capítulo 40 traz esse chamado, essa convocação para o povo pensar, raciocinar, usar o bom senso, né? Usar a coisa da razão mesmo, sem precisar ser muito sofisticado. Não precisa muita sofisticação, ser um grande estudioso, um cientista, um teólogo de mais conhecedor de todas as coisas. Nada disso. Ele está fazendo perguntas para chamar a razão, para você pensar, raciocinar, para você ter uma fé com razão, né? Baseado na sua razão também. Então ele diz, você não vai encontrar nada na natureza, porque a natureza foi criada por Deus. E ele é diferente de tudo que se tem aí. Tudo. Você não tem nada na natureza com o que você vai comparar com Deus. Nada. Nada. Você pode fazer algumas especulações, né? Mas dizer assim, Deus é isso, e a partir daquilo ali, fazer uma imagem daquilo e adorar a Deus, Deus é incomparável e inacessível. Ninguém consegue acessar Deus, por mais que os homens tenham. Lembra da história da Torre de Babel, né? Lembra da história de Satanás, que queria fazer um trono igual, no mesmo nível do Altíssimo. Então, isso é inacessível, não tem como acessar Deus. Se ele não se deixar, né? Se ele não se deixar ser achado, ninguém acha. Essa que é a realidade que a gente encontra na Escritura. Então, mas ele tem se manifestado, tem revelado muitas coisas acerca dele mesmo. E a gente conhece já aquelas palavras já tratadas de diversas maneiras pelos estudiosos e nas igrejas, né? Ele é o Senhor, Criador, soberano, eterno, onipotente, onisciente, mas ao mesmo tempo é misericordioso, é fiel. Tem vários atributos que a gente encontra que foram revelados. Se a gente não vê isso revelado, a gente não sabe, mas a gente vê que Deus se manifestou dessa forma. No capítulo 45, ele continua falando sobre isso, para dar a demonstração da identidade dele. Diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Mais uma vez, Deus não é o Senhor somente do povo de Israel, é todos os limites da terra, todas as pessoas. Porque eu sou Deus e não há outro. E não há outro. Não existe outro. Tenha conhecimento da verdade. Tenha a visão correta acerca do Senhor Deus, que Ele é o Senhor, né? O Senhor. Ele é Deus, que é todo-poderoso. E tem uma outra coisa que ele vai adiantando aqui no seu motivo acerca da adoração, do serviço a ele. Ele diz que foi ele quem nos fez. Acho que numa das versões que diz, foi ele que nos fez e não nós mesmos, né? Então, dizendo assim, nós não temos o poder de fazer homens, de criar homens. Nós até participamos da reprodução, né? Os homens, mulheres se reproduzem. Isso é uma grande bênção que Deus concedeu quando formou o homem, quando criou o homem. Mas ele diz, ele nos fez. Então, quando diz assim, ele nos fez, vocês acharam isso aí? Ele nos fez. Então, eu pensei várias coisas, né? E está em destaque aqui, naturalmente, o povo, né? Mas também tem outras coisas. Quando a gente fala ele nos fez, a primeira coisa que veio, além, naturalmente, que está falando do povo de Israel aqui,
especificamente, mas o poder de Deus fazer as coisas já vem desde o Gênesis capítulo 1, no início de tudo, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é criador, né? A sua natureza é de criador mesmo, né? Ele é o Senhor que cria as coisas, cria o universo, criou os céus, criou as estrelas que são conhecidas e as desconhecidas, né? Criou o universo todo, né? E mais outras coisas. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: pois nele foram criadas, falando acerca de Cristo, né? Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as que são visíveis, as que a gente consegue enxergar, e as invisíveis, que a gente não vê, certo? Sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a existência de qualquer coisa no mundo ou no universo, qualquer parte do universo, né, coisas incríveis que se descobriu, foi criado por meio dele, para ele, e é dele. Ele é o grande criador de tudo isso. No livro de Isaías também, mesmo no capítulo 40, ele chama a atenção: levantai ao alto os olhos e vede. Era mais fácil naquela época, né? Naquela época não tinha tanta iluminação como a gente está vendo aqui. Até nós hoje aqui, mesmo que seja um espaço bem aberto, a gente não consegue enxergar bem as estrelas que estão nos céus, né? Porque tem muita luz aqui. Mas naquela época era mais fácil, não tinha nada. Você andava na rua, se não tivesse aquelas tochas lá, maneira de iluminar alguma coisa, você não via nada aqui. Nós olhar para os céus à noite, você via muita coisa. Você passa aí numa área mais fora da cidade e apaga ali todas as luzes do veículo onde você estiver, aí você olha para o alto, aí você vai ter uma noção, né, do que está ali no céu, né? Aquela imagem que está no céu, e não é tudo que existe que você vê, naturalmente. E aí ele chama a atenção, né? Levanta ao alto os olhos e vede. Ele chama, de vez em quando a gente encontra Deus chamando o povo para olhar para os céus, né? Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. De vez em quando a gente vê ele chamando para olhar assim. O Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nele há. Tudo bem, não olha para os céus aí, né? Mas o Salmo 19 ele chama bem a atenção para vocês. Os céus proclamam. Tem mais. Não somente ele criou, mas parece que tem algo mais nessa criação que está nos céus. Ele diz: proclama. Os céus proclamam. Então é como se os céus falassem. Então quando ele diz: olhe para os céus, e aquele povo naquela época já tinha algumas informações, eles não eram também tão alheios, eles eram curiosos. Muitas pessoas já na época de Jó, já tinham curiosidade acerca do mundo, de como funcionavam as coisas, os planetas, as estrelas. Eles eram curiosos: como é que pode tudo isso? Certamente muitas pessoas buscaram informações acerca disso, e Deus revelou outras que eram ocultas, né? E aí Deus pergunta: quem criou estas coisas? Mais uma vez a ideia da criação. Esses objetos não surgiram ao acaso, simplesmente não apareceram assim. E são objetos, subiu a imagem lá? Não, qualquer imagem dessa aí, bota aí. E são objetos assim, incrivelmente, as descobertas, né, dos homens descobrem como eles são diferentes, né, formados por coisas distintas, coisas incríveis. Além do mais, existe uma beleza em tudo isso. Então é algo impressionante. Essas coisas não surgiram ao acaso. Aí ele pergunta: quem criou? Você sabe a origem disso? Ele diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Então ele tem o controle, ainda que o homem hoje busque saber quantas estrelas, conta quantas galáxias, conta não sei o que, não sabe contar,
E ele diz aqui, todas elas são bem contadas. Eu sei cada uma que foi feita. Tem controle de cada uma delas. Quem é que pode ter feito isso? Alguém que é forte. Está aí dizendo, aquele que é grande em força e forte em poder. Não é qualquer um. É uma coisa que para o homem é inexplicável. Eles buscam todo tipo de coisa para explicar a existência de tudo isso. Mas é muito difícil dele ter uma resposta razoável sem ter Deus, Criador, forte, que fez isso tudo. Um dos cientistas conhecidos, que hoje é bem conhecido já, é da nossa época não, né? Aqui, alguém nasceu em 1955? Ou antes? Rosiane? Foi? 1955 foi quando ele morreu. Noceni já era nascido, né? Muitos anos, nasceu antes dele, né? Ele nasceu em 1879, né? Noceni Rosiane. Ele já é de 1955, é pouco tempo. Albert Einstein, que é conhecido aí, um físico, né? É alemão, ele é matemático e físico. E ele disse o seguinte, dentre as muitas coisas que ele falou, né? Ele é um estudioso, né? Pessoa bastante diferenciada, né? Nas pesquisas e tudo. E ele diz, o cientista é controlado pelo senso de causa universal. É uma frase meio complexa, né? Mas vou dizer bem simples, que isso aqui não é uma linguagem científica, não. Não precisa ser cientista para entender isso, não. Isso aqui é muito simples. Vou fazer aqui um questionamento. Se uma pessoa chegou aqui, irmã Terezinha, a senhora chegou, passou aqui, nunca tinha entrado aqui, nunca tinha visto. Aí a senhora lembra desse dia? A senhora fez algum questionamento, teve alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que surgiu isso? Como é que veio? Nunca? Não? Teve curiosidade não, né? Não é curiosa não. Mas Eu vivi um momento. mas veja só, a pessoa olha e diz, como é que apareceu isso aqui? De onde veio? Às vezes as pessoas chegaram aqui e perguntaram, vocês vieram de onde? Aí não, a gente veio dali, tudo, a gente explica a origem. Explica a origem. Alguns perguntaram, vocês são da convenção? Vocês são de quê? Aí a gente vai explicar, às vezes, como é que foi a origem. Vocês são daquela igreja que ficava ali, naquela... eu lembro. Às vezes a pessoa vai entender algumas coisas do passado, perguntar. Se você chegou, não tinha ninguém aqui, estava o portão aberto, o que é que você vai perguntar? Qual é a pergunta que vem na cabeça? Não, tem ninguém aqui, o portão está aberto. Uma das coisas que pode vir na sua cabeça é quem foi que deixou o portão aberto, né? Se o portão ficou aberto, é porque o quê? Alguém abriu. Alguém abriu. Pode ter sido forçado por alguém, né? Pode ter sido simplesmente alguém de nós chegou e abriu ali, pronto. Alguém fez alguma coisa e teve um resultado. Então, sempre qualquer coisa tem uma causa. Tem uma causa. Alguma coisa motivou um efeito. Por exemplo, essa cadeira aqui, onde vocês estão sentados, você acha que ela surgiu por acaso? Simplesmente os elementos se juntaram aí no espaço sideral, se juntou aí, formou esse negócio nesse formato para você se sentar e de alguma maneira chegou aí nesse canto onde você está, esperando por você sentar, sem ninguém pensar, ninguém nem imaginou, não teve ninguém envolvido nessa história, simplesmente apareceu aí. Tem sentido isso? Não existe um senso comum de dizer assim, alguém fez isso, alguém projetou, porque tem um formato para sentar, né? Está aqui nesse lugar arrumado, e alguém arrumou. Isso que o Einstein está dizendo é exatamente isso. Se você vê alguma coisa, ou você já tem uma noção da realidade da existência de alguma coisa, é porque alguém deu causa àquilo. Isso aconteceu porque alguém provocou.
Ah, não, teve um acidente. Será que esse acidente realmente existe? É uma discussão, né? Alguém provocou alguma coisa ali. Alguém errou, né? Apertou o acelerador ao invés de apertar o freio, ou o carro deu um defeito, né? O freio não funcionou e a pessoa apertou o pedal e não deu certo. Aí bateu lá no poste, bateu em outro carro, uma coisa assim. Faz sentido isso? Houve um acidente, mas alguém provocou, alguma coisa provocou. Teve uma causa. Foi essa frase que ele disse. Ele disse, tudo é controlado pelo senso de causa universal. Tem uma causa as coisas. Tudo que existe tem uma causa. É isso que ele disse. E aí, quando os bons pesquisadores vão em busca das informações, né, os cientistas, eles descobrem que no universo todo existem alguns dados, alguns números, alguns valores que eles encontram em tudo. Porque, por exemplo, vocês sabiam que existe a velocidade da luz? A luz tem uma velocidade para percorrer. Quando você acende uma luz aqui, ela percorre aqui numa velocidade extremamente grande, para você ver lá do outro lado. Já ouviram falar nisso? Os estudantes de hoje em dia já veem isso e fazem conta com isso, cálculo com base nisso. Tem uma velocidade, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros, é arredondado isso, né? 299 mil, não sei o que, por segundo, que é 300 mil quilômetros. É muito longe. Você dá a volta na Terra várias vezes, entendeu? Só para ter ideia. Em um segundo a luz percorre tudo isso. Então ela é muito ágil, mas isso já eles estabeleceram, calcularam isso. Funciona isso. E eles fazem cálculo com base nisso. Entendeu? Fazem as coisas com base nisso. Quer ver outra coisa que está bem estabelecido? Quando você solta um objeto aqui no ar, você acha que ele vai lá para cima ou vem lá para baixo? Ou vai voar assim? É um disco voador? Isso aqui, ó, você soltar, ele cai. Em todo canto, de uma maneira geral, isso aqui cai na mesma velocidade. Entendeu? Tem uma força que puxa isso aqui para baixo, e essa força é a mesma. É a mesma. Dizem que o universo ele está se expandindo. O que é isso? Você tem um bocado de planeta, não sei o que, está tudo aqui no seu canto. Aí sabe o que está acontecendo? Eles estão fazendo isso, ó, se expandindo, aumentando esse espaço. Os planetas, as galáxias estão fazendo isso. E isso acontece numa determinada velocidade. Eles já calcularam isso, essa velocidade. E é sempre ela. Sempre vai nessa velocidade. E outras coisas mais. Essas aqui são as coisas que a gente consegue visualizar do dia a dia. Tem outras coisas. Se eu falar aqui em elétrons, prótons, nêutrons, ninguém vai entender, né? Mas... Vamos voltar lá. vai para a escola lá, né? Mas sabe o que acontece? Eles já sabem que essas coisas são bem definidas. Todos esses cientistas que trabalham com física, matemática, astronomia, não sei o quê, eles usam esses dados que já foram calculados e são sempre os mesmos. E o que é que eles dizem? Olhe, se esse dado alterar, se a velocidade de expansão do universo alterar, não tem como ter vida, não tem como ter planeta, não tem como ter estrela, não tem como ter galáxia, não tem como ter universo. Esse dado é sempre o mesmo, sempre o mesmo. A gravidade, se ela se alterar, não tem como a gente viver aqui. Está entendendo? Esses números são de tal maneira precisos que, se forem alterados, não tem como haver existência, nem de nada, nem de vida, nem de coisa nenhuma. São tão importantes esses dados, são vários, né? vários dados, que se mudasse um deles, se fosse diferente, não teria chance de haver vida na existência, nem o universo existiria. Essas coisas são tão exatas que é uma coisa incrível. Tem um cientista da nossa época que morreu algum tempo atrás, não faz muito tempo, e ele era um homem que vivia até baseado em equipamento, em aparelho, e era bem conhecido, as pessoas respeitavam muito ele, Stephen Hawking, né?
Ele falava muita coisa, né? Até estava filosofando antes de morrer, né? Então, ele disse o seguinte, ele era ateu, aparentemente, né? Ele disse o seguinte: o fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito precisamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Isso é o parecer desse cientista e de outros. Esses números, essas constantes, esses elementos que a gente vê, velocidade da luz, gravidade, a força que segura os elementos dos átomos dentro dele mesmo, né? Prótons e nêutrons, dentro da estrutura lá, se isso mudasse, se fosse diferente, não teria nada, não existiria nada. Não tem como existir o universo. Basta ter uma mudança nisso. E ele diz: isso é uma coisa incrível, isso é um fato notável. E outros cientistas mais ditos ateus reconheceram isso, que realmente é uma coisa impressionante, como se tivesse diferença nessas constantes, isso inviabilizaria a vida. E esse ateu diz assim: isso foi ajustado de tal maneira que tornou possível o desenvolvimento da vida. Ele acreditava na história da evolução, né? Ele diz que isso tornou possível o desenvolvimento da vida. Então, é um reconhecimento de que realmente o universo foi montado de uma forma muito precisa, que ele chama de ajuste. Ele foi bem ajustado. É como você pegar o rádio e sintonizar precisamente naquela frequência para sair o som perfeito. Está entendendo? Perfeitamente. Então, tudo isso tem de estar junto, funcionando, para que o universo funcione. Se não fosse isso, não existiria o universo. É a compreensão de todos eles. Isso aí não tem briga com isso. Todos eles reconhecem. Se houvesse diferença, não haveria chance de existir nem o universo, muito menos a vida. Certo? Então, só com isso, você pode pensar o seguinte: qual é a chance de isso ser aleatório? Qual é a probabilidade de isso ser aleatório, de isso ter sido surgido aleatoriamente? Todos esses dados funcionando com essa precisão de valores, simplesmente surgindo assim, aleatoriamente. Ei, a chance é zero praticamente. Não tem como. Né? É você pegar, aqui, bem fácil aqui, ó, na nossa culinária. Um bolo, vamos fazer uma receita de bolo aqui. Você tem farinha de trigo, ovos, bem fácil, manteiga, açúcar, leite. E ainda tem de ter um forno, né? Alguma coisa assim para esquentar, né? Mesmo que seja lá no fermento, se for o caso, né? Pronto. Então vamos pensar o seguinte: vai um caminhão levando fermento em algum canto, vem outro levando farinha de trigo, vem outro levando ovos, caminhãozinho cheio de bandejinha de ovos, outro levando açúcar, outro levando não sei o quê. E imagine que esses caminhões, em cada um deles deve ser bem uns 5 ou 6 ingredientes, né? Imagine que esses 6 caminhões aí vão se encontrar em um ponto, mas não foi programado. Ninguém programou, ninguém planejou. Na estrada tal, a gente se encontra tal dia, tal hora. Ninguém planejou isso. Mas, por uma obra do acaso, aí já está dizendo que é uma obra do acaso, então tem uma inteligência aí, né? Eles se encontram nesse lugar. Só que eles se encontram e se batem, todos eles. Se batem. Uma pancada, pode ser pequena, uma pancada, tem que ser muito grande. Sabe por quê? Porque quando eles baterem, eles vão incendiar. Porque precisa do calor para o bolo assar, né? Então, vai cair uma farinha de trigo de um caminhão, vai cair os ovos de outro, o fermento de outro, o açúcar vem de outro caminhão, o leite
veio da vaca que estava no outro caminhão. E tudo isso queimou de um jeito nesse incêndio dessa batida, né, que foi o Big Bang, né, a explosão inicial. E no final saiu um bolo. Bem arrumadinho, redondinho já, bem redondinho já. E gostoso, tem mais essa. E o café do lado já pronto com a xícara, certo? É a mesma chance. Eu acho que é muito pior, muito mais difícil acontecer esse negócio do que esse acidente, né? Então essa probabilidade é muito difícil, então eles ainda estão defendendo isso, é a luta do homem de tirar Deus da história, sabe? A luta do homem para tirar Deus da história. Essa é a verdade. Então, mas a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Continua lá, firme e forte a palavra, não alterou. No princípio criou Deus. Tem de ser alguém que se identifica como quem? Ele se identificou aqui. Ele disse aqui em Isaías 40, quem criou essas coisas? Ele diz, não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Você não está entendendo. Cuidado, você não pense que é um homem comum. É aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só venha faltar. Não pode ser um fraco, não pode ser um sem poder, não pode ser alguém que não tem isso. É alguém poderosíssimo que tem o poder e a inteligência absoluta de formar e de deixar isso ajustado. E somente ajustado, usando o termo do cientista, né? Somente isso ajustado é que é possível que haja vida. Vou fazer uma outra pergunta aqui, antes de a gente seguir aqui. Tem outra pergunta, porque eles já estão criando um outro conceito aqui, especulando. Bom, como a gente não pode provar que foi aleatório, né? Então a gente vai inventar uma outra história. A gente vai inventar que existe uma máquina aí, que cria o universo. Não é legal? Uma máquina que cria o universo. A gente já tem um universo aí, mas você tem uma máquina que cria o universo. E essa máquina fica criando o universo. Criou um universo. Aí ela mesma cria um outro universo. Ela cria um outro universo. Até que um dia um desses vai estar ajustado, de modo que vai permitir que haja vida, como aqui na Terra. O que é que vocês acham? Vocês estão entendendo o que estão fazendo? Não estão satisfeitos que o universo que a gente está aí, que já é super complexo e altamente ajustado, né? Não dá, porque ele tende a aceitar a intervenção divina na criação, não tem jeito. Aí nós vamos criar um outro negócio aqui, vamos criar vários para poder ser aleatório, não pode ter Deus na história, a gente não tem que tirar Deus da história. Vamos criar uma máquina que eles chamam de multiverso. Ele criou um universo, cria outro, aleatoriamente. Mas aí, só que quem usa isso, ele está ferindo, ele está indo contra a própria ciência, né? Porque esse desse multiverso, ninguém vê. Ele só especula, ninguém consegue notar, ninguém sabe tirar as medidas dele, ninguém consegue observar ele, ninguém consegue fazer nada com ele, ninguém sabe quem é ele. É só uma especulação. Aí chamam de teoria. Nem teoria é. Estão inventando coisas para tirar Deus de cena. Essa é que é a verdade, né? O fato é que Deus criou todas as coisas, e isso na Bíblia está lá, né? Ele nos fez, é isso que o salmista está dizendo. Ele fez o universo, mas ele também fez o homem. O homem, né? Então, os ajustes, lembra dos dados, os valores, as camadas na atmosfera, na Terra, tudo que viabiliza, né, a estrutura interna aqui do planeta, viabiliza a vida do homem aqui. E ele criou o homem. Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Em Atos, os apóstolos já
divulgavam, já fortaleciam esse conceito, né? Esse fato, essa verdade de que de um só Deus fez toda a raça humana. Veio de um só, no caso, o primeiro homem, Adão, né? Para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, né? Uma coisa bem estabelecida. O homem não tem as condições para, por exemplo, viver na Lua livremente. Um exemplo, né? Ele não vive bem na Lua, ele não tem. Precisa de uma estrutura artificial para poder. Lá não tem as condições favoráveis para nós vivermos. Nem debaixo do mar, né? Então, nem voando. Nós temos limites, né? Deus estabeleceu os limites bem certinho para nós, bem perfeitinho. E se mudar esses ajustes, a gente não consegue viver. Se houvesse diferença nesses ajustes, nesses dados, a gente não teria condições de viver. Não teria as condições ideais de vida. Deus estabeleceu tudo com perfeição, né? Fomos criados. Alguns diziam, e ainda dizem, né, que a vida surgiu da água. Aí faz um desenhozinho do homem lá vindo debaixo d'água, não sei o que, evoluindo, não sei o que, era um sapo, não sei o que, e virou um homem lá na frente, né? Só que alguns cientistas estão dizendo o seguinte: não, na água não tem condições não pode nascer a partir da água, a vida ter nascido da água, porque a água dilui as substâncias, dilui os ingredientes. Você vai fazer o bolo debaixo d'água? Não, você vai fazer o bolo na terra seca, né? Debaixo d'água, para formar aquele bolinho ali, não é fácil, a coisa vai se diluir, se espalhar na água e não vai conseguir juntar e formar o bolinho, certo? Um exemplo bem caseiro aqui, né? E aí já outros dizem assim: o barro tem todos os ingredientes necessários para isso. Aqui é cientista da NASA, uma mulher chamada Leila Coyne, ela é uma química da NASA, no ano de 1980, peguei isso na internet, 1980, ela escreveu um documento que recebeu o prêmio por isso, dizendo que o barro tem os ingredientes para a formação da vida do homem, no caso, né? Se surgiu, ela não está garantindo que surgiu, ela diz, se surgiu, não surgiu na água, surgiu do barro, na terra. Aí a gente vai lá no Gênesis e diz o seguinte, Gênesis 2, 6 e 7 diz assim: mais uma neblina, não estava chovendo na terra, lembre-se que água demais também dilui, certo? Se espalha tudo, faz só a lama. Mas uma neblina, que é diferente de chuva, certo? Gênesis 2, 6 e 7. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, Deus estava fazendo o sistema de irrigação ali no início, não chovia, não era água de cima, ela vinha de baixo da terra e irrigava o solo. Quando ele diz assim que era assim que era feito logo no início, aí então vem o próximo fato. Primeiro é dizendo que Deus estava irrigando a terra, molhando a terra. Quando ele pega a terra ali seca e bota água nele, um orvalhozinho, uma neblina, aí ele umedece a terra, concorda? Não era chuva, era uma neblina que subia da terra. Então ela umedecia. Se era a terra, misturado com essa neblinazinha, não encharcava, formava o barro. Então, depois que fez isso, Deus preparou o terreno lá, aí então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Vendo o cenário, como é que é? Então, os cientistas sempre estão indo atrás, né? Estão correndo, mas estão correndo lá atrás. A Bíblia já estava dizendo. Deus formou lá, foi do pó da terra. Não vá buscar debaixo do mar não, que você não vai encontrar não. É no pó da terra. Aí essa cientista espertamente diz, se surgiu a vida em algum momento, se ela não é eterna, foi da terra. Aí um escritor de uma revista conhecida, vocês lembram de uma revista que havia, a revista Seleções? Acho que ainda tem essa revista. Ele diz o seguinte: puxa, o cenário
que essa cientista falou aí é o cenário descrito na Bíblia, né? Quanto à criação da vida, e não é muito distante do alvo. Ele também não estava afirmando que a Bíblia estava correta, né? Todo mundo tem medo de dizer que a Bíblia está correta, querem seguir o que os chamados cientistas dizem, né? Então, mas ele disse, olha, o cenário descrito pela Bíblia em relação à criação da vida vem a ser não muito distante do alvo, né? Mas a Bíblia é exata, é o certo. É exatamente isso. Deus criou o homem do pó da terra, né? Então, nós vemos isso aí, e a ciência agora que está chegando perto, né? Aí um determinado cientista disse o seguinte, mas rapaz, é incrível como acontecem as coisas, né? Os cientistas ficam se gabando na sua vaidade, buscando vamos dizer, a verdade. Os bons cientistas acabam buscando a verdade, mesmo que eles iniciem com uns fundamentos errados ali, mas os bons cientistas querem saber a verdade. Ele diz que esses cientistas vão buscando a verdade, subindo uma montanha ali, se esforçando, procurando informação, descobrindo uma coisa, descobrindo outra. E aí, em relação a essas coisas, né, da criação, de onde nós viemos, né? Quem somos nós e para onde vamos, o que é que devemos fazer aqui, qual é o propósito, o sentido da nossa vida. Esses cientistas lutam tanto subindo essa montanha, quando eles vão chegando no topo, que eles achando que eles são os top de linha, que descobre todo tipo de coisa, e o mundo é todo baseado naquilo que eles descobrem. Aí quando eles chegam lá, depois de muito tempo, aí descobre lá que está cheio de gente estudante da Bíblia, já lá, já no topo, que já dizia aquilo que eles vieram lutando para descobrir há muito, muito tempo. Os cientistas achando que são os top, mas já tinha os top lá em cima. Era simplesmente os que criam na Bíblia. Os teólogos, quer sejam mais sofisticados ou não, mas são teólogos. Deus criou o universo. Deus criou o homem. Tá? E eles lutando para descobrir. Quando chegam lá, realmente é isso. Aí somos os craques. Não, já tinha gente dizendo, vocês não são. Estão muito atrasados, se esforçaram tanto e erraram, né? Tomara que alguns cheguem lá. É bom que alguns cheguem e descubram isso. O pior é não chegar a essa compreensão, né? E não aceitar as evidências que são claras, né? Da mesma maneira como Deus fez o homem, fez o universo e tudo, né? Ele também fez um povo. A Bíblia diz que Deus fez a nação de Israel. Deuteronômio 32:6 diz assim, Deus, pouco aborrecido com o povo, né? Pela ingratidão do povo, e ele diz assim, é assim que vocês recompensam ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, né? Moisés falando, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Então Deus se coloca aí como o pai da nação, aquele que fez a nação, aquele que montou aquela nação, né? E a nação sempre foi ingrata a ele. No versículo 15, esse é o versículo 6 que nós lemos, e o 15 diz assim, mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. O povo que foi feito por Deus, né? O Salmo 95, mais uma vez, Davi volta a dizer, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. O povo de Israel foi formado, foi feito por Deus, né? A partir ali do Egito, né? Quando ele tira o povo das mãos do faraó, né? E forma aquela nação ali, dá a lei e coloca esse povo num território, né? Você tem um povo, você tem um território, você tem uma lei, então você forma ali uma nação, um país em que Deus, né? Com as mãos do Senhor, pelo poder de Deus, né? E tudo pela graça dele, né? Em Deuteronômio 9, ele sempre chama atenção. Ele diz, não digas no teu coração, por causa da minha justiça,
é que o Senhor me trouxe a esta terra, né? Foi alertado o povo. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração. Aí Moisés continua, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça. Foi graça de Deus que fez tudo isso. É Deus fazendo o povo, né? Deus fazendo o povo. Então, a nação de Israel foi construída, feita, formada pelo próprio Senhor. Né? Então, mas não por mérito deles. É o povo de Deus no sentido de que Deus fez por graça. Não porque eles eram bons, porque era um povo ruim. Mas Deus, pela sua graça, sua misericórdia, formou uma nação que tem sido abençoada, ainda que passou por muitas situações, mas Deus ainda tem preservado a nação. Até hoje, né? Está lá a nação. Passou muita coisa, mas Deus diz, não pode estar onde tiver, eu vou trazer vocês para essa terra. E até hoje Deus tem cumprido a sua promessa. E tem preservado essa nação. Há um outro povo que agora você encontra após Cristo, né? A gente vê as palavras do nosso Criador, que é o próprio Senhor Jesus, que nada do que foi feito sem Ele se fez. Mateus 16, 18, ele diz, quando falando com Pedro, explicando para Pedro acerca da igreja que ele iria formar, que ele iria construir, que ele iria fazer, ele diz assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor dizendo que Ele mesmo fará isso, né? Lá na frente, em Efésios capítulo 2, a gente vê que aqueles que creem em Cristo são formados nova criatura, são feitos filhos de Deus, e aí ele diz assim, ó, somos feitura dele, Efésios 2,10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós vemos aqui a nova criação feita nos arrependidos, nos que se creram em Cristo e que se converteram ao Senhor, e esses, né, são feitos. Nenhuma condenação lá, a gente já viu aqui, né, aquela bênção para aqueles que estão em Cristo Jesus, e todo aquele que crê é selado pelo Espírito, é feito, né, mas a todo aquele que nele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, obra de Deus, formando também um povo que é a família de Deus, criado em Cristo Jesus, feitura dele. Mais uma vez a gente vê, né, todos esses aspectos da criação de Deus, né, tanto o universo, o homem, a nação de Israel, o povo de Deus, e uma nação de propriedade também dele, que é o povo, todos aqueles que creram em Cristo, né? Forma a igreja dele, que eu edificaria a minha igreja, né? Ele vai fazer isso, ele está criando isso, ele está formando isso, é tudo mérito dele. Então a gente vê, por isso que o salmista diz assim, né? Vamos logo no primeiro salmo, né? No primeiro verso, desculpem, quando ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Essa ideia de rebanho, né, também é apresentada no Antigo Testamento, o povo de Israel como o rebanho de Deus. No Novo Testamento a gente encontra Jesus se apresentando como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e nós somos colocados ali, a igreja de Cristo, como um rebanho, as ovelhas do Senhor, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, essa figura das ovelhas, né? Então ele diz, povo dele. Ainda que nós tenhamos um Deus incomparável, um Deus soberano, um Deus que não tem nada que se assemelhe a ele, um Deus poderoso que é capaz de criar perfeitamente ajustado um universo como esse que a gente vê aqui, e que cada dia mais deixa perplexos aqueles que descobrem mais coisas acerca desse universo, né?
Ele, com esse poder, mesmo assim, mesmo ele sendo tão grande, distante, diferente de nós, ele também está perto. Ele fala, somos povo dele, nós somos dele. Mostra aí uma ligação, uma proximidade, um relacionamento que esse ser todo-poderoso, infinito, também tem conosco. A proximidade e a ideia de pastor e ovelhas, justamente essa ideia de proximidade, de guia, de cuidado, como ele tem mostrado e demonstrado o seu interesse em estar próximo e ter um relacionamento próximo com as suas criaturas caídas, a ponto de ter enviado o próprio Filho para morrer no nosso lugar, pagando o preço. Então, olha só como Deus tem se revelado para o homem, de uma forma muito maravilhosa, mostrando a misericórdia dele, o amor. Tudo isso são elementos que a gente identifica. Aí, quando a gente olha o Salmo, o que é que o salmista vai dizer? Vinde, adoremos, nos prostremos, ajoelhemos diante dele. Venham celebrar ao Senhor. Vamos celebrar o Senhor. Isso é motivo de alegria, ainda que ele seja grandioso e extremamente poderoso, ele não é nosso inimigo. Nós somos povo seu. Ele nos fez. Somos como ovelhas, ele é o grande pastor. Essa ideia de grande pastor, supremo pastor, existe toda essa figura no Novo Testamento também. De cuidado, de proteção, de alimentação, de guia. Então, vinde. Por isso que ele diz, venham celebrar o Senhor. É para todos, todas as terras. Então, temos um motivo que é apresentado pelo salmista para realmente a gente fazer essa celebração sempre ao Senhor. Não parar de fazer isso, porque ele fez grandes coisas. E, além, ele apresenta também outros sentidos aqui, outros motivos, Eu não vou me ater demais, fala da misericórdia dele no último versículo, E dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Ele chama aqui, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Mais uma vez aí a ideia do hino, do cântico, do louvor, de servir, de adorar, e de entrar nos seus átrios, entre pelas suas portas, o lugar de adoração. Mais uma vez, porque a misericórdia dele dura para sempre. E ele vem mostrando isso ao longo da história, tanto para o homem, de uma maneira geral, quando ele cria um universo favorável à existência da vida, com todos os ajustes feitos no universo, perfeitamente. Imagine se o nosso planeta girasse numa velocidade bem maior. A gente estaria aqui se segurando. Ele gira numa velocidade perfeitamente ajustada para que a gente não viva incomodado. Ou para que a gente viva. Porque se mudar essa velocidade, a gente não vai ter espaço de vida aqui. Entende? Tem que ter esses ajustes no universo, que são perfeitos. Então isso mostra também a misericórdia dele, a bondade dele, como ele preparou e deixou tudo ajustado para que o homem pudesse viver perfeitamente aqui. Como ele fala da misericórdia dele, que vai de geração em geração e tudo, isso não tira de jeito nenhum, pelo contrário, aponta também para aquele ato supremo da parte de Deus, enviando o seu Filho para redimir o pecador, que caiu. Deus, apesar de toda essa perfeição, o homem não deu crédito, não aceitou a palavra dele e acabou caindo, mas ele usou da sua misericórdia, por isso que ele está mostrando aqui, a misericórdia dele, ela é manifestada de uma forma maior em Cristo, lá no Calvário. Então esses versos finais apontam para o Calvário também. A misericórdia dele dura para sempre, vai até infinito, de geração em geração, sua fidelidade. Ele não falha, ele não erra e ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele disse que vai fazer. Então tudo isso é motivo para o salmista convocar todos
Vinde. Né? Vamos celebrar o Senhor. É motivo de alegria. Você vê um Deus grandioso fazendo isso com o seu povo, com o povo que adotou esse povo, formou a gente, chamou a gente para ser dele, povo de propriedade dele, sacerdócio dele, ovelha do pastoreio dele. Ele vai pastorear, significa várias coisas, né? Cuidar, proteger, alimentar, e vai guiar. Então, o que a gente pode fazer? Servir ao Senhor com alegria, né? Celebrar o Senhor. A gente tem motivo para isso, né? Porque quando a gente olha tudo isso, a grandeza de tudo isso, a gente tem motivo para celebrar o Senhor e não viver o tempo todo pensando só nas coisas daqui, no mundo, nos problemas e tudo. Mas o Senhor fez grandes coisas e vai continuar fazendo, inclusive na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, né? Ele continua lá sendo nosso grande pastor que vai cuidar das suas ovelhas. Temos motivo para celebrar o Senhor, então não podemos esquecer disso. Que o Senhor nos ajude a termos a visão do Senhor correta, de quem Ele é e daquilo que nós somos perante Ele. Tem um relacionamento com o Senhor, né? Tem uma proximidade com Ele, e isso é enaltecido aqui neste salmo. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que celebram mais ao Senhor, né? Que estão com mais alegria, cantamos mais ao Senhor, com alegria e com sinceridade aquilo que o Senhor tem feito, as gerações no mundo, nos favorecendo em todos os aspectos. Senhor, agradecemos pelo grande privilégio de podermos consultar aquilo que o Senhor tem revelado para nós na sua palavra, e até vendo as constatações que os homens têm feito em relação àquilo que o Senhor preparou no universo, na vida. Que o Senhor nos ajude a fortalecer nossa fé, nos ajude a compreender a Tua palavra, compreender mais do Senhor, crescermos mais no conhecimento do Senhor, e assim termos alegria e celebrarmos também com cântico sempre ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só um lembrete. Só lembrar aqui a programação normal, fizemos um plano, depois vamos divulgar, né, o calendário para todos, para a gente ir se ajustando também, se afinando aí ao longo do ano, para a gente continuar celebrando ao Senhor aqui com alegria, se Deus quiser. Próxima semana. Só das crianças no final do mês. Certo. Final do mês, no último domingo, no último sábado, a gente faz a programação com as crianças, normal, 4h30. E retomaremos os estudos dominicais aqui no início de fevereiro, certo? Aí a gente vai retomar aqueles estudos que nós começamos, doutrina de Deus, quem é Deus, e agora estávamos começando sobre Jesus Cristo, né? Vai fazer um apanhado aí doutrinário ao longo do ano aí. Só vou mudar o horário, certo? A gente vai fazer às 9 horas, ficar mais cedo, sol menos quente, eu acho. Tem sofrido aqui quando vai se aproximando de meio-dia. Então, a gente vai tentar fazer às 9 horas, início de fevereiro, ok? Se tiver interesse, vem, vai ser interessante para todos nós. Vamos lá celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo
apresentamos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna é sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo o Senhor, todos moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, culto de oração às 20 horas. Um abraço, né? O seu irmão. Desejo uma boa semana para ele.